Já reparou que você atrai sempre as mesmas pessoas? Pessoas machucadas, pessoas que precisam de ajuda, pessoas que chegam até você com seus problemas, suas dores, suas feridas abertas, e você, como um ímã, simplesmente não consegue dizer não. Você absorve a dor delas, carrega o peso delas, e no final do dia, você está exausto, vazio, esgotado emocionalmente. Enquanto elas vão embora aliviadas, você fica com o peso. Isso não é coincidência, não é azar. E definitivamente não é porque você é uma pessoa boa demais. Existe uma razão neurológica e psicológica profunda para isso acontecer. Carl Jung descobriu esse padrão há quase um século. Andrew Huberman, neurocientista de Stanford, explicou o mecanismo cerebral exato por trás disso. E o que eu vou te revelar hoje vai mudar completamente a forma como você entende seus relacionamentos. Jung identificou um arquétipo que ele chamou de o curador ferido. Esse arquétipo vem da mitologia grega, especificamente do centauro Quiron. Quiron era um curador extraordinário. Ele conhecia todas as ervas medicinais, todas as técnicas de cura. Mas havia um detalhe crucial. Ele próprio carregava uma ferida incurável. Uma flecha envenenada atingiu seu joelho e essa ferida nunca cicatrizou. Ele podia curar qualquer pessoa, menos a si mesmo. Jung percebeu que esse mito descreve um padrão psicológico real. Pessoas que são atraídas para papéis de cura. Pessoas que outros procuram naturalmente quando estão em dor, frequentemente carregam suas próprias feridas profundas, não curadas. Não é apesar das feridas que elas se tornam curadoras. É por causa delas. Uma pesquisa publicada no Journal of Clinical Psychology revelou que 9% dos terapeutas relatam ter tido experiências significativas de ferimento pessoal antes de entrar na profissão. Não é coincidência. A ferida é o que cria a sensibilidade. A ferida é o que permite entender a dor do outro. A ferida é o que atrai outras pessoas feridas. Mas aqui é onde a neurociência de Huberman entra e explica exatamente como isso funciona no cérebro. Existe um sistema no seu cérebro chamado sistema de neurônios espelho. Esses neurônios foram descobertos por acidente na década de 90 por pesquisadores italianos. Eles estavam estudando o cérebro de macacos quando perceberam algo estranho. Os mesmos neurônios que disparavam quando o macaco pegava uma banana também disparavam quando o macaco apenas observava outro macaco pegar uma banana. O cérebro estava literalmente espelhando a ação observada em humanos. Esse sistema é extraordinariamente desenvolvido. É o que permite a empatia. Quando você vê alguém sentindo dor, seus neurônios espelho disparam como se você estivesse sentindo aquela dor. Literalmente. Não é metáfora. Seu cérebro processa a dor observada usando as mesmas áreas que processam dor real. Mas nem todos têm sistemas de neurônios espelho igualmente ativos. Huberman explicou em seus podcasts que existem variações significativas entre indivíduos. Algumas pessoas têm sistemas hiperativos, outras têm sistemas hipoativos. Se você é alguém que atrai pessoas que precisam ser curadas, é muito provável que seu sistema de neurônios espelho seja hiperativo. Você sente a dor dos outros como se fosse sua, não porque você escolhe, porque seu cérebro é literalmente construído assim. E aqui está a parte perturbadora que ninguém te conta. Narcisistas tendem a ter sistemas de neurônios espelho hipoativos. Eles não sentem a dor dos outros com a mesma intensidade. Isso não significa que eles são maus. Significa que neurologicamente eles processam empatia de forma diferente.
Agora pense nisso por um momento. Você tem um sistema hiperativo. Você sente tudo. Você absorve a dor de todos ao redor. E então aparece alguém com um sistema hipoativo. Alguém que não consegue sentir a própria dor adequadamente. Alguém que precisa de outra pessoa para processar suas emoções por eles. Vocês se encaixam, neurologicamente, perfeitamente, tragicamente. Você fornece o processamento emocional que eles não conseguem fazer sozinhos. Eles fornecem uma fonte aparentemente infinita de dor para você processar. É como uma tomada e um plugue, complementares, mas a energia só flui em uma direção. Jung chamou isso de projeção complementar. Duas pessoas com feridas opostas se atraem porque cada uma carrega o que a outra precisa. Mas a tragédia é que essa atração não leva à cura. Leva ao esgotamento de um e à dependência do outro. Existe outro mecanismo cerebral que Huberman explica e que aprofunda ainda mais esse padrão. Chama-se rede de modo padrão. A rede de modo padrão é o que fica ativo quando você não está focado em nada específico. É onde acontece a autorreflexão, a ruminação, o pensamento sobre si mesmo e sobre os outros. E aqui está o que é fascinante. Pessoas com alta empatia tendem a ter padrões de ativação diferentes nessa rede. Especificamente, pesquisas mostram que pessoas com alta empatia têm maior conectividade entre a rede de modo padrão e áreas do cérebro que processam emoções dos outros. Isso significa que, mesmo quando você está em repouso, mesmo quando não está ativamente tentando entender alguém, seu cérebro está constantemente processando estados emocionais alheios. Você não consegue desligar. Não porque você não quer, porque seu cérebro não foi construído para desligar. E isso cria um ciclo que Jung descreveu com precisão assustadora, quase 100 anos antes de termos as ferramentas para ver o cérebro funcionando. Jung disse que o curador ferido atrai clientes que carregam as mesmas feridas que ele. Não qualquer ferida, as mesmas feridas. E isso acontece porque o curador reconhece inconscientemente algo familiar na dor do outro. Ele sente uma ressonância, uma conexão. E essa conexão é irresistível porque promete algo que o curador secretamente deseja: curar a própria ferida através do outro. Isso é o que você está fazendo quando atrai pessoas machucadas. Você não está apenas ajudando elas. Você está tentando, inconscientemente, resolver sua própria dor através do processo de curar a dor deles. Se eu conseguir consertar essa pessoa, talvez eu prove que posso ser consertado também. Se eu conseguir curar essa ferida nela, talvez eu descubra como curar a mesma ferida em mim. Mas não funciona assim. Nunca funciona assim. Jung foi brutalmente honesto sobre isso. Ele disse que ninguém pode levar outro mais longe do que ele próprio foi. Se você tem uma ferida não curada, você pode ajudar outros até o ponto onde sua própria ferida começa. Depois disso, você está às cegas tanto quanto eles. E o que acontece quando você chega nesse ponto? Você se esgota. Você absorve a dor que não consegue processar. Você carrega peso que não é seu. E a pessoa que você está tentando ajudar não melhora de verdade, porque você está projetando sua própria não cura nela. Andrew Huberman explica o componente hormonal disso. Quando você tem uma interação empática profunda, seu cérebro libera a oxitocina. A oxitocina é frequentemente chamada de hormônio do amor, ou hormônio da conexão. Ela te faz sentir próximo, conectado, vinculado a outra pessoa. Mas aqui está o problema: a oxitocina também pode te tornar cego para sinais de perigo.
Quando você está inundado de oxitocina durante uma interação de cura, você não percebe que está sendo drenado. Você não percebe que a pessoa está tomando mais do que você pode dar. Você sente conexão e interpreta isso como significando que algo bom está acontecendo. Seu cérebro está literalmente conspirando contra você. Ele te recompensa por comportamentos que te destroem. Isso não é teoria, é neurociência documentada e explica por que você continua repetindo o mesmo padrão, mesmo quando conscientemente sabe que deveria parar. Vamos falar sobre os 4 tipos de pessoas que você mais atrai. E por quê? O primeiro tipo é o que Carl Jung chamaria de a criança eterna. Essa pessoa nunca cresceu emocionalmente. Ela busca alguém para ser sua mãe ou seu pai emocional, alguém para cuidar dela, para dizer que vai ficar tudo bem, para resolver seus problemas. Se você foi parentificado na infância, se você teve que cuidar de um pai ou mãe emocionalmente indisponível, você reconhece esse padrão intimamente. E a criança eterna sente isso em você. Ela fareja seu treinamento precoce para ser cuidador. O segundo tipo é o narcisista vulnerável. Diferente do narcisista grandioso, que parece arrogante e dominante. O narcisista vulnerável parece frágil, machucado, necessitado de proteção. Ele se apresenta como vítima. E você, com seu sistema de neurônios espelho hiperativo, absorve o papel de salvador. Mas o narcisista vulnerável nunca está satisfeito. Não importa o quanto você dê, nunca é o suficiente. Porque o vazio dele não é algo que você pode preencher. O terceiro tipo é o que podemos chamar de vampiro emocional. Essa pessoa não necessariamente tem um transtorno de personalidade. Ela simplesmente nunca desenvolveu a capacidade de processar suas próprias emoções. Então, ela terceiriza esse processamento para você. Após cada conversa com ela, você se sente exausto. Não porque a conversa foi difícil, porque você literalmente fez o trabalho emocional que ela deveria fazer sozinha. O quarto tipo é o espelho invertido. Essa pessoa tem exatamente a mesma ferida que você, mas expressa de forma oposta. Se sua ferida é abandono e você lida com ela se tornando o cuidador perfeito para que ninguém te deixe. O espelho invertido tem a mesma ferida de abandono, mas lida se tornando carente e grudento para garantir que não será deixado. Vocês se atraem porque reconhecem a mesma dor, mas em vez de se curarem mutuamente, vocês reforçam os padrões disfuncionais um do outro. Carl Jung tinha um nome para essa atração: sincronicidade sombria. Eventos que parecem coincidência, mas são, na verdade, a sombra atraindo o que ela precisa para continuar existindo. Sua sombra. A parte de você que você não quer ver, sua própria ferida não curada. Atrai exatamente as situações e pessoas que mantêm a ferida aberta. Não porque o universo é cruel, porque a psique busca completude e a ferida é parte de você que clama por atenção. Andrew Huberman adiciona uma camada a isso com sua explicação sobre neuroplasticidade. Seu cérebro muda com base no que você pratica. Se você passa anos sendo o curador, sendo o recipiente da dor alheia, sendo o processador emocional para outros, seu cérebro literalmente se molda para esse papel. Os circuitos que suportam esse comportamento se fortalecem. Os circuitos que permitiriam estabelecer limites se enfraquecem. Você se torna cada vez melhor em absorver dor alheia e cada vez pior em proteger a si mesmo. Isso não é destino. É neuroplasticidade,
E a boa notícia é que a mesma neuroplasticidade que criou o problema pode criar a solução. Mas isso requer algo que a maioria dos curadores feridos resiste com todas as forças: parar de curar os outros e começar a curar a si mesmo. Carl Jung foi absolutamente claro sobre isso. Ele disse que o curador só pode curar na medida em que ele próprio foi curado. Se você quer parar de atrair pessoas quebradas, você precisa consertar o que está quebrado em você primeiro. Isso parece egoísta para a maioria dos curadores. Parece abandono. Parece trair sua própria natureza. Mas é exatamente o oposto. Enquanto você está ocupado curando todo mundo, ninguém está curando você. E uma ferida que nunca recebe atenção não cicatriza. Ela infecciona. Ela se espalha. Ela eventualmente contamina tudo ao redor. Deixe-me te contar sobre Marcos. Marcos tinha 42 anos quando me procurou. Ele era psicólogo clínico há 15 anos. 120 clientes por mês. Todo mundo o procurava. Colegas, amigos, família. Até desconhecidos no ônibus acabavam contando seus problemas para ele. Ele tinha aquela presença, aquela energia que diz: conte-me sua dor. Mas Marcos estava destruído por dentro. Seu casamento tinha acabado. Sua ex-esposa disse algo que ele nunca conseguiu esquecer: você dá tanto para os outros, que não sobra nada para mim. Ele estava medicado para ansiedade e depressão. Tinha desenvolvido problemas cardíacos que os médicos atribuíam a estresse crônico. E mais perturbador de tudo, ele tinha começado a sentir raiva de seus clientes. Uma raiva surda, que ele escondia atrás de sorrisos profissionais, mas que estava corroendo ele por dentro. Marcos era a personificação do curador ferido que nunca tratou sua própria ferida. Quando olhamos para a história dele, encontramos exatamente o que Carl Jung preveria. Aos 6 anos, a mãe de Marcos desenvolveu depressão severa após a morte do pai dela. Marcos se tornou o cuidador emocional da mãe. Com 6 anos, ele aprendeu a ler os estados de humor dela, a saber quando falar e quando ficar em silêncio, a fornecer conforto emocional que uma criança não deveria ser responsável por fornecer. Isso é o que chamamos de parentificação. A criança se torna pai do pai. E no processo, a criança desenvolve uma sensibilidade extraordinária para os estados emocionais dos outros, ao custo de nunca aprender a cuidar dos próprios. O sistema de neurônios espelho de Marcos se desenvolveu em um ambiente onde sintonizar com os estados emocionais da mãe era questão de sobrevivência. Se ele não percebesse quando ela estava prestes a ter um episódio, ele não poderia se proteger ou tentar prevenir. Seu cérebro literalmente se construiu para hiperempatia, porque era necessário para sobreviver. E 36 anos depois, ele ainda estava fazendo a mesma coisa, só que agora com o mundo inteiro. A ferida original de Marcos era abandono emocional. Ele nunca teve uma mãe emocionalmente presente para ele, porque ela estava afundada em sua própria dor. Então ele se tornou o que precisava receber: uma presença cuidadora, um recipiente para a dor, um curador. No Carl Jung chamaria isso de compensação. Quando algo essencial falta em nossa psique, nós criamos o oposto exagerado. Faltou cuidado. Então, digamos que o Ricardo se tornou o cuidado personificado. Mas o problema com a compensação é que ela não cura a ferida original. Ela apenas a mascara. Cada vez que Ricardo cuidava de alguém, ele estava, inconscientemente, tentando provar que cuidar era possível, que cuidadores existiam, que a mãe poderia ter cuidado dele se quisesse. Mas isso nunca funcionava,
porque ele estava curando as pessoas erradas. A pessoa que precisava de cura era ele. Andrew Huberman fala sobre um fenômeno chamado memória somática. Seu corpo armazena experiências emocionais de formas que seu consciente não acessa. O coração de Ricardo estava, literalmente, carregando o peso de 36 anos de emoções não processadas. Cada cliente era mais peso, cada pessoa curada. Era mais uma tentativa frustrada de curar a si mesmo através do outro. O ponto de ruptura veio quando Ricardo percebeu que odiava seu trabalho, não os clientes individualmente, o próprio ato de curar, o papel que ele tinha construído a vida inteira. Isso foi aterrorizante para ele, porque curador era sua identidade. Sem isso, quem ele seria? Esse é o medo que mantém o curador ferido preso no padrão. A ferida se tornou a identidade. A disfunção se tornou o propósito. Curar a ferida significaria perder quem você é. Carl Jung tinha uma resposta para isso, que é profundamente libertadora, quando você realmente entende. Ele disse que o objetivo não é eliminar a ferida, é integrá-la. A ferida não é um defeito a ser removido, é uma porta para a profundidade, que pessoas não feridas nunca acessam. O curador ferido não precisa parar de ser curador. Ele precisa curar a si mesmo primeiro, para então poder curar de verdade. Andrew Huberman adiciona a perspectiva neurológica. Ele explica que a neuroplasticidade não tem idade limite. Seu cérebro pode criar novos circuitos em qualquer fase da vida. Os padrões hiperativos de empatia que você desenvolveu podem ser modulados. Você não precisa desligá-los completamente. Você precisa aprender a controlá-los. Existe uma estrutura no cérebro chamada ínsula, que está profundamente envolvida na empatia. A ínsula processa tanto suas sensações internas, quanto sua percepção das emoções alheias. Em pessoas com alta empatia, a ínsula muitas vezes não distingue claramente entre dor própria e dor alheia. Isso é, literalmente, o que acontece quando você absorve as emoções de alguém. Sua ínsula está processando a dor do outro, como se fosse sua, porque ela não aprendeu a fazer a distinção. Mas, e isso é crucial, essa distinção pode ser aprendida. Práticas de consciência corporal, meditação focada em sensações internas e terapia somática podem treinar a ínsula a reconhecer a diferença entre eu e outro. Não se trata de se tornar menos empático, se trata de se tornar mais discernido. Sentir o outro, sem se perder no outro. Ricardo começou esse trabalho. Foi difícil, doloroso. Houve momentos em que ele quis desistir e voltar para o conforto familiar de simplesmente absorver a dor dos outros. Pelo menos, ele sabia fazer isso. Mas, aos poucos, algo mudou. Ele começou a perceber quando estava absorvendo, versus quando estava apenas testemunhando. Percebeu que podia estar presente para a dor de alguém, sem carregar essa dor para casa. Percebeu que seus clientes, na verdade, melhoravam mais quando ele estava menos emaranhado emocionalmente com eles. Isso é o que Carl Jung chamou de participação mística consciente versus inconsciente. Quando você inconscientemente se funde com o outro, você se perde. Quando você conscientemente participa da experiência do outro, mantendo sua separação, você pode realmente ajudar. A ironia que Ricardo descobriu foi que quanto mais ele se curava, melhor curador ele se tornava. Não apesar de cuidar de si mesmo, por causa de cuidar de si mesmo. Se você se identificou com essa história,
Preciso te fazer uma pergunta direta. Quando foi a última vez que você recebeu cuidado? Não deu, recebeu. Quando foi a última vez que alguém segurou espaço para sua dor, ouviu seus problemas, processou suas emoções com você? Se você está lutando para lembrar, isso é um diagnóstico em si. Curadores feridos geralmente são terríveis em receber. Eles esquivam quando alguém tenta cuidar deles. Mudam de assunto, dizem que estão bem, voltam a atenção para o outro. Isso não é humildade, é defesa, é medo de vulnerabilidade, é a ferida protegendo a si mesma, ao garantir que nunca seja tocada. Andrew Huberman fala sobre como a vulnerabilidade ativa circuitos de medo no cérebro. A amígdala, centro do medo, dispara quando nos colocamos em posições vulneráveis. Para pessoas que foram feridas cedo, especialmente por cuidadores que deveriam proteger, a vulnerabilidade está neurologicamente associada a perigo. Então você construiu uma vida onde você nunca precisa ser vulnerável. Você é sempre o forte, o que tem as respostas, o que cuida, nunca o que precisa de cuidado. Mas aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Essa estratégia está te matando, literalmente. Pesquisas mostram que isolamento emocional, a incapacidade de receber suporte, é um fator de risco para a mortalidade, tão significativo quanto fumar. Seu corpo precisa de conexão recíproca. Não apenas dar, receber também. E mais que isso, sua ferida original, aquela que te transformou em curador em primeiro lugar, só pode ser curada em relacionamento. Carl Jung foi enfático sobre isso. Feridas relacionais requerem cura relacional. Você não pode pensar sua saída dessa. Você precisa experienciar algo diferente. Precisa experienciar ser cuidado, ser visto, ser segurado emocionalmente, sem ter que segurar em troca. Isso é aterrorizante para a maioria dos curadores feridos. Mas é exatamente o que você precisa. Deixe-me te dar os 5 passos que Ricardo seguiu e que você pode adaptar para a sua própria jornada. Primeiro passo: reconheça a ferida original, não intelectualmente, visceralmente. Volte ao momento onde você primeiro aprendeu que precisava ser o cuidador. Geralmente está na infância. Geralmente envolve um pai ou mãe que não estava emocionalmente disponível. Encontre esse momento. Sinta a dor dessa criança, que deveria ter sido cuidada. E, em vez disso, teve que cuidar. Segundo passo, identifique o custo atual. Liste todas as formas como o padrão de curador ferido está te afetando agora. Relacionamentos fracassados, exaustão crônica, raiva reprimida, problemas de saúde, incapacidade de receber. Veja o custo real, não para se culpar, para motivar a mudança. Terceiro passo: comece a praticar receber em doses pequenas. Não tente, de repente, aceitar toda a vulnerabilidade que você evitou por décadas. Comece pequeno. Deixe alguém pagar seu café. Aceite um elogio sem devolver imediatamente. Quando alguém perguntar como você está, responda honestamente. Em vez de automaticamente dizer bem, treine seu cérebro para tolerar receber. Quarto passo: estabeleça limites com as pessoas que atualmente drenam você. Isso não significa abandonar todo mundo. Significa reconhecer quem está em relacionamento recíproco com você e quem está apenas extraindo. Com os extratores, você tem 2 opções: renegociar a dinâmica ou reduzir o contato. Não existe a opção de continuar exatamente como está. Esse caminho leva ao esgotamento total. Quinto passo: busque seus próprios espaços de cura. Terapia, grupos de apoio,
amizades onde você pode ser vulnerável, qualquer contexto onde você pode praticar receber. Não é fraqueza buscar ajuda. É exatamente o que você prescreve para todo mundo. Aplique em você mesmo. Existe algo que Carl Jung escreveu que resume tudo isso perfeitamente. Ele disse que a maior e mais nobre aventura que um ser humano pode empreender é a jornada de volta a si mesmo. Você passou a vida toda em jornadas pelos outros, pela dor deles, pelas feridas deles, pela cura deles. Talvez seja a hora de finalmente fazer a jornada que importa. A jornada de volta a você. Andrew Huberman lembraria que cada passo dessa jornada está literalmente reconfigurando seu cérebro. Cada vez que você pratica receber, você fortalece circuitos que estavam atrofiados. Cada vez que você estabelece um limite, você prova para sua amígdala que vulnerabilidade não significa perigo. Cada vez que você cuida de si mesmo antes de cuidar dos outros, você quebra um padrão que talvez tenha décadas. Não é fácil, mas é possível. E você, que sabe tão bem como ajudar outros a mudar, certamente tem a capacidade de aplicar essa sabedoria em si mesmo. Só precisa da coragem de finalmente olhar para sua própria ferida, em vez de se esconder atrás das feridas dos outros. Existe um último conceito que preciso compartilhar antes de encerrar. Carl Jung chamava de individuação. É o processo de se tornar quem você verdadeiramente é, não quem suas feridas te forçaram a ser. Para o curador ferido, individuação significa descobrir quem você é além do papel de curador. Significa perceber que sua identidade não depende de ser necessário, que você tem valor mesmo quando não está salvando ninguém. Isso é revolucionário para quem passou a vida toda se definindo pelo serviço aos outros. Andrew Huberman fala sobre como o cérebro forma a identidade através de repetição. Os papéis que você pratica repetidamente se tornam quem você acredita ser. Se você praticou ser curador por 30 anos, seu cérebro literalmente acredita que isso é sua essência. Mas não é. É um papel importante, talvez valioso, mas ainda assim um papel. Você existe independentemente dele. A individuação do curador ferido passa por um período de crise. Você pode sentir que está traindo tudo que você é. Pode sentir que está abandonando as pessoas que dependem de você. Pode sentir que está sendo egoísta pela primeira vez na vida. Esses são bons sinais. Significam que você está finalmente saindo do padrão. A outra ponta dessa crise é uma versão de você que pode escolher quando curar e quando descansar, que pode dar sem se esvaziar, que pode amar sem se perder, que pode estar presente para os outros, sem abandonar a si mesma. Essa versão de você não é menos compassiva, é mais. Porque compaixão real inclui você no círculo de cuidado. Se você é um curador ferido que finalmente está pronto para olhar para a própria ferida, se você está cansado de carregar o peso do mundo enquanto sua própria dor fica esquecida, se você quer aprender a receber tanto quanto dar, deixe um comentário escrevendo curador ferido. Quero saber quantos de vocês se identificaram com essa mensagem. E se esse vídeo te mostrou padrões que você não conseguia ver antes, se te deu uma explicação para algo que você sentia, mas não entendia, considere apoiar esse trabalho através do Super Thanks. Cada contribuição permite que eu continue produzindo conteúdo que combina a profundidade de Carl Jung com a ciência de Andrew Huberman. Conteúdo que você não encontra em lugar nenhum. A jornada do curador ferido não termina quando você assiste um vídeo.
Ela começa quando você finalmente decide que merece a mesma compaixão que você oferece a todo mundo. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Você passou muito tempo olhando para fora, para as dores dos outros, para as feridas dos outros, para as necessidades dos outros. Talvez seja a hora de finalmente olhar para dentro e despertar. Andrew Huberman nos mostra que cada momento de consciência muda fisicamente seu cérebro. Cada insight cria novas conexões neurais. Cada escolha diferente enfraquece padrões antigos e fortalece novos. Você não está preso. Você nunca esteve. Você só estava dormindo em um papel que aprendeu tão jovem, que esqueceu que era um papel. A ferida que te fez curador não precisa te definir para sempre. Ela pode se tornar sua maior professora, sua porta para a profundidade, sua conexão com todos os outros curadores feridos que existem. Mas primeiro, ela precisa ser vista, reconhecida, curada. E só você pode fazer isso por você. O curador ferido só se torna inteiro quando finalmente permite ser curado. A pergunta não é se você tem a capacidade. Você que sabe curar os outros certamente sabe curar a si mesmo. A pergunta é: você finalmente vai se permitir ser importante o suficiente para tentar?